Senhor, queremos te agradecer por essa palavra que foi lida agora, Pai, para o consolo e também, Pai, para a nossa instrução, para que, através do exemplo, Senhor Deus, dos nossos irmãos passados, ó Pai, tenhamos intrepidez na fé também, Pai. Queremos te pedir que a Tua palavra fique gravada no nosso coração e que o culto seja um momento em que a palavra seja lida, cantada, exposta, orada, e que estejamos cada dia mais e mais, não somente no culto, mas em toda a nossa vida, nos impregnando, Senhor Deus, das mensagens, da palavra, do conhecimento dessa palavra no nosso coração. E que tudo isso seja depositado, Senhor Deus, no tesouro do nosso coração, sendo guardado, Senhor, para nós, para a caminhada ao reino eterno. Senhor, fica conosco agora no momento da pregação, da exposição da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, nos ensinar, Pai, a respeito das verdades, ó Senhor Deus, concernentes ao reino de Deus nesse mundo. E que possamos, ó Senhor Deus, através do ensino da Tua palavra, vivermos conforme, Senhor Deus, o padrão dela, Senhor Deus, e nos direcionar conforme a instrução e a direção que o Senhor nos dá, através unicamente da Sua voz, que é falada todo o tempo na igreja, através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, abre os nossos ouvidos, ó Deus, que estejamos sendo transformados, ó Senhor Deus, a imagem de Cristo através da Sua palavra, e cada dia mais, ó Senhor Deus, estejamos abandonando, Senhor Deus, os moldes e padrões desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, continuando a exposição de Provérbios, os versos de 15 a 23. E hoje nós vamos, se o tempo assim nos permitir, do verso 16 até o verso 20. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós já estamos em assembleia, a geral extraordinária, que foi convocada pelo Conselho para eleição de presbítero. Então, aqueles irmãos que ainda não assinaram a ata no nosso intervalo, a presença aqui com o nosso secretário, que é o Israel, secretário de ata da Assembleia da nossa igreja. E logo após o nosso intervalo, nós teremos aí a nossa eleição, e a nossa escola dominical hoje vai ficar para o próximo domingo. Ok? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 5. Os versos de... Eu vou fazer a leitura dos versos 15 até o verso 23, sabendo que nós vamos continuar a exposição do verso 16 e iremos até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Eu gostaria de inicialmente fazer uma introdução, lembrando algumas coisas aos irmãos que nós pregamos e falamos anteriormente, para nos situar de uma forma mais apropriada ao texto. Nós vimos que o capítulo 5 representa a 8ª palestra, e esse capítulo 5 apresenta um quadro expositivo da insensatez do adultério versus a sabedoria do casamento. Nessa parte do poema, ou seja, do verso 15 ao verso 20, o pai vai passar da insensatez apresentada nos versos anteriores, da promiscuidade com a mulher estranha, para a sabedoria da satisfação sexual com a própria esposa. Usando de uma alegoria aqui da água, da cisterna, ele ensina que a fidelidade
conjugal é algo que satisfaz o impulso sexual elementar que existe no homem, que Deus bondosamente providenciou para a satisfação regular dos desejos que Ele mesmo colocou no nosso coração com o casamento. O prazer revigorante da intimidade do casal, segundo o texto, vai oferecer proteção concreta contra a promiscuidade, contra o adultério, contra a prostituição. O tema desses versos é o prazer da intimidade do casal em seu relacionamento íntimo. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito desse texto, ele vai dizer assim: os prazeres permitidos no casamento transcendem e muito os falsos prazeres proibidos da prostituição. Nós vimos anteriormente, no verso 15, que Deus nos chama a usufruir das delícias do relacionamento conjugal, que Deus bondosamente, gosto de lembrar isso, providenciou para a satisfação regular de ambos os cônjuges. A Escritura aqui vai mostrar, vai apresentar a esposa como um bem precioso, como nós vimos no verso 15, de extremo valor. A imagem da cisterna e correntes de poço mostra isso, mostrando ao filho, através disso, que deveria se regozijar com a mulher de sua mocidade, e que o amor conjugal deve ser celebrado na união entre um homem e uma mulher, desejado por eles e exercitado livremente. É isso que a Escritura vai falar a respeito da intimidade entre um homem e uma mulher. E a partir disso, continuamos no verso 16, quando anteriormente ele diz: bebe da água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Após a ordem, e é isso que o verso 15 vai mostrar, para que o homem desfrute, para que o jovem aqui desfrute do amor conjugal com sua própria esposa, o verso 16 vai demonstrar a insensatez do relacionamento adulterino por meio de uma pergunta retórica, quando ele diz: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de água. É como se ele dissesse da seguinte forma: seria o caso de que sua esposa tivesse outros amores além de você? E a resposta é clara: claro que não, a resposta é negativa. Certo comentarista, dois comentaristas do Velho Testamento, Fox, um deles, e Mainwood, eu acho que essa é a pronúncia, eles dizem assim a respeito desse verbo. A interpretação que eles dão é que a falha do marido em levar a sério suas responsabilidades conjugais, enquanto sucumbe aos encantos da esposa lasciva, ou seja, da mulher estranha, levaria sua esposa a abrir sua porta para os estranhos e a permitir que a plenitude de seu amor se transbordasse para fora, isto é, para outros. Apesar de essa ser uma situação possível, e muitas vezes é isso que acontece, isso não representa necessariamente uma verdade. Mesmo porque nós poderíamos entender o texto de modo inquestionável. Entender que uma esposa virtuosa se tornaria uma adúltera caso seja tratada com negligência. E isso não é verdade. Pelo menos uma verdade absoluta. O que nós podemos entender de todo esse verso é que toda alegoria que nós estamos vendo aqui vai se basear naquilo que é privado, paralelamente àquilo que é comum. Percebam aqui o paralelismo das palavras do verso 16, quando ele diz: derramar-se-iam por fora tuas fontes, né? E pelas praças os ribeiros de água. E aí nós temos esse paralelo: fora praças, derramar-se fontes, derramar os ribeiros de água. O verso está nos mostrando, através dessas imagens, que essa água somente pertence a uma pessoa, contrastando com águas em lugares públicos, abertos, como praças, que são propriedades de estranhos.
Nós vimos, quando falamos do verso 15, que as cisternas eram propriedades privadas, ou seja, cada um tinha a sua. A gente entende o contexto daquela época, até muito mais que o nosso, porque cada casa tem a sua caixa d'água. Às vezes, uma caixa está para todo o prédio, ou para 2 ou 3 casas, mas isso não acontecia naquele tempo. Lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 31, quando Rabsaque, ali tentando invadir Israel, tenta seduzir o povo a se entregar, a baixar suas armas. Lá no verso 31, ele vai mostrar vai tentando seduzir o povo a submeter ao rei da Síria. Ele vai falar dessa cisterna que é particular. Ele vai dizer assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. A imagem que ele demonstra aqui, que ele fala aqui, fontes de água, cisterna, ele está falando de algo particular, algo que era privado, da mesma forma que o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. E esse contraste entre posses privadas, com as posses privadas, e aí nós temos canais de águas em praças públicas, ribeiros, traduzido por ribeiros de água pelas praças públicas, símbolo de uma propriedade comum, aquelas a que todos têm acesso, e aquilo que é privado, que é a água da sua própria cisterna. E percebam que esse jogo de palavras que é usado, ele vai se referir de ribeiros de água que se derramam e que todas as pessoas podem beber, ou seja, era uma fonte comum. Percebam que essas palavras são usadas para se referir ao comportamento da mulher adúltera, porque existiam cisternas em que todas as pessoas iam lá e bebiam da sua água. Foi assim que Moisés e muitos outros personagens bíblicos ali na fonte conheceram, eu me lembro pelo menos de 2, as suas futuras esposas. Abram Provérbios capítulo 7, versos de 10 a 12. Essa linguagem vai mostrar o típico comportamento de conduta que vai representar uma perambulação incansável, citada anteriormente lá no verso 6, que a mulher anda errante pelos seus caminhos, em busca de amante, essa perambulação incansável em busca de amante. Olha o que o verso 10 a 12 diz: eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ruas e praças eram lugares de prostituição, e esse transbordamento aqui, esse derramar para fora, representaria uma perambulação incansável em busca de amantes. E esse fora aqui seria fora de casa. A mulher estaria buscando prazer, amor fora do seu lar. Lugares onde as meretrizes e prostitutas exerciam essa ocupação, atividade abominável aos olhos de Deus. É isso que o Provérbios vai dizer no verso 12: ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Percebam que essa expressão encontra-se em oposição, sejam para ti somente, fontes e ribeiros de água serviam para saciar a sede. E essa imagem é a imagem que a Escritura, o Espírito Santo está mostrando aqui, falando, que representa o refrigério dos desejos legítimos, sexuais legítimos do filho. E é interessante porque dessa forma a Escritura vai mostrar aqui em Provérbios que o desejo sexual legítimo só pode ser exercitado no matrimônio. A prática do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher só é legítima quando exercida dentro do casamento, porque foi concebida para ser
usufruído nele. Abram Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25. Lá no capítulo 1, verso 28, ele diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos. E essa ordem ali, em Gênesis capítulo 1, você tem um resumo de toda a criação. Ele não especifica como essas coisas acontecem, ele vem dizendo, haja luz, houve luz e tal. E aí, no caso do homem, ele diz, façamos homens à nossa imagem e semelhança. Mas como ele faz o homem, está escrito de uma forma detalhada no capítulo 2, do verso 4 em diante, até o seu final, no verso 25. E percebam que aquela ordem de fecundidade e multiplicação se dá após a criação do homem e da mulher. Quando Deus cria a mulher, no momento da criação da mulher, ele institui o casamento. E aí ele diz lá nos versos 24 e 25, por isso deixa o homem pai e mãe e nessa mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Percebam que a intimidade aí demonstrada no verso 25, da nudez do homem e da mulher, demonstram esse aspecto íntimo e exclusivo do matrimônio. Primeiro deixa-se pai e mãe, depois se une e depois conclui-se essa união com a união física entre um homem e uma mulher. A Escritura vai mostrar todo o tempo, de forma clara, de forma explícita ou de forma implícita, que esse tipo de relacionamento, esse tipo de intimidade, só é legítimo, só é válido dentro de uma relação conjugal. E que fora disso foge aos padrões estabelecidos por Deus. Olha que 1 Coríntios capítulo 7, versos 36 e 37, vai nos dizer de forma implícita, não de forma clara. Olha o que diz: entanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estão já a passar a flor da idade, as circunstâncias o exigem. Nós já explicamos o contexto de 1 Coríntios capítulo 7 na nossa última pregação. Faça o que quiser, não pegue que se casem. Percebam aí que a autoridade sobre o corpo da filha está debaixo da mão do pai. Do filho também, lógico, mas está debaixo da mão do pai. Olha o que ele diz: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domine sobre o seu próprio corpo, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem a sua filha. Como que se conserva uma filha virgem? Não dando-a ao casamento. Ou seja, a atividade sexual, a intimidade entre um homem e uma mulher só podem ser exercitados dentro da relação conjugal. Fora disso, estamos contrariando aquilo que Deus estabeleceu na criação. Por isso que ele diz, verso 17, seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Ou seja, é somente no casamento, mas o casamento é um relacionamento que? Monogâmico. É interessante o verso 17, porque aqui nós teremos uma ordem expressa, com o vocábulo sejam, esse verso dá continuidade e reforça a admoestação para encontrar o prazer da intimidade de um casal na privacidade do casamento. Sejam para ti somente, e não em fontes, em meio da população comum, ou seja, na prostituição ou no adultério. E essa privacidade do amor conjugal, ela é ressaltada pela expressão para ti somente, sendo também salientada essa privacidade do amor conjugal quando ele diz: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. O que nós estamos vendo aqui? O que o texto recorrentemente fala? Que a esposa é a fonte de desejo e refrigério para o seu próprio esposo.
que é no casamento que essas coisas se desenvolvem. Dentro da sua própria casa e não na rua, com mulheres estranhas. A aliança do casamento. Por mais que o texto não diga isso explicitamente, nós vamos perceber que o casamento é fonte de intimidade e proximidade entre um homem e uma mulher. O casamento torna os dois cúmplices nas diversas esferas da vida conjugal. Eles devem ser parceiros, fazer parte do mesmo time, pois eles comungam de uma mesma relação muito estreita e bem próxima. Eles são irmãos, são amantes, são amigos, são íntimos, são companheiros de uma mesma caminhada. Provavelmente é isso, com certeza é isso que Gênesis capítulo 2, verso 24 quer dizer. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, colhe-se a ela. E essa é uma linguagem pactual de união, de colar, tornando os dois uma só carne. Por mais que nós estejamos falando aqui do relacionamento íntimo do homem com a mulher, mas nós vemos essa intimidade em todo o relacionamento, em todas as esferas da vida. A ideologia do mundo quer mostrar outra coisa. O feminismo entra para quebrar isso aí. Quando diz assim, o meu dinheiro é meu, o seu é seu. A gente já escuta muito isso. Por mais que não tenha nenhuma relação, vamos dizer assim, direta com a questão do relacionamento sexual no casamento, demonstra essa visão errada. Porque os dois são só carne. Não existe o dinheiro do marido e o dinheiro da esposa. Eu estou dando um exemplo, poderia dar outros, mas isso me lembrei agora. Porque isso é muito comum, principalmente no mundo de hoje. Não existe essa bipartição. Marido e esposa são uma só carne. Verso 18 diz assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Queridos, nós precisamos entender, e é uma coisa que nós precisamos fugir constantemente, o pensamento distorcido do mundo com relação à intimidade, privacidade, do relacionamento entre um homem e uma mulher. É muito triste nós vemos o que o mundo fala e a maneira como ele apresenta a sexualidade. E o pior é que nós somos atraídos por isso. Por quê? Porque nós somos seres, fomos criados com sentimentos. É por isso que o pai está advertindo aqui. E não é só uma vez que ele vai falar sobre isso. Nós vamos perceber que no capítulo 6 ele vai voltar. No capítulo 7 ele vai dar continuidade a esse assunto. É um assunto que ele tenta recorrentemente inculcar na mente do seu filho, agora que está saindo de casa, ou que aparentemente aqui a ideia de que ele esteja casado ou casou-se inicialmente. E essa é a advertência do pai para com seu filho, da palavra de Deus para conosco, com relação à intimidade, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. E aí ele vai dizer assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E esse verso aqui vai expressar uma oração com desejo de uma bênção contínua. O pai aqui está orando para que seu filho, Salomão aqui está orando, o Espírito Santo está aqui, através da boca, da escrita de Salomão, para que o seu filho tenha uma esposa que possa saciar essa sede quantitativamente, a todo tempo, e qualitativamente. E aqui nós temos mais uma vez uma indicação desse comportamento no casamento. Por quê? Porque esse tipo de intimidade deve ser algo constante na vida do homem piedoso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, ele vai dizer: não vos priveis uns a um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração. Nós vimos o que é isso.
e não vos ajuntar, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? O desejo sexual incontrolável. E a ideia é que de alguém que fica privado desse desejo, e ele vai ter vontade. É como comer. Você come, o seu corpo necessita da comida. E aí quando você para de comer um tempo, faz uma... não é nem uma dieta, você corta a comida por algum motivo, ou seja, você está num exercício militar, ou você está numa situação em que você não tem como se alimentar e tal. Então, o seu corpo necessita daquilo. Então você, por aquele tempo, quando você se depara com o seu desejo, começa a ficar maior, você começa a ter fome. Por quê? Porque você não está sendo regularmente saciado daquilo. O desejo sexual, a mesma coisa. Na vida de homens casados, ele precisa ser mitigado. Isso aponta para a reprodução, crescer e multiplicar, nós já falamos sobre isso. Então a ideia aqui é que esse comportamento seja constante na vida do casal, mas que também seja prazeroso para ambos os cônjuges. Versos 3 e 4 do capítulo 7. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. No relacionamento íntimo como um todo, no âmbito do casamento, um deve buscar não a sua própria satisfação, mas a do seu cônjuge. E isso está relacionado também à intimidade do casal. E o princípio é um princípio básico para toda a vida cristã. Filipenses capítulo 2, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, eles devem ser sensíveis à necessidade do seu cônjuge. Porque em qualquer relacionamento, em qualquer área de relacionamento entre duas pessoas, não somente no casamento, mas exclusivamente nós estamos falando sobre isso, um sempre vai ser mais carente do que o outro. Esse é um assunto, queridos, muito delicado. Mas muitos não querem servir seus cônjuges como devem nessa área. Alguém pode trazer um pouco d'água para mim? E pode deixar, o Jonathan está pegando ali. Obrigado, Michel. E isso pode se tornar motivo de turbulências e até frustrações no matrimônio. Em não entender que o amor romântico faz parte da vida de um casal, da relação matrimonial. E mais, por meio desse amor romântico, dessa intimidade, são gerados. Obrigado. Por meio desse amor romântico, dessa intimidade, são gerados, ou seja, a partir desse relacionamento íntimo, são gerados intimidade, carinho, respeito, consideração, amizade, cumplicidade. Todas essas coisas são geradas por uma vida sexual no casamento saudável. É por isso que o texto da Escritura vai dizer: tornando os dois uma só carne. Nós entendemos, e nós precisamos entender, homens e mulheres, que cada um tem o seu tempo. Homens e mulheres são diferentes, não somente nessa área, mas nessa área também. As maneiras e os modos em que um homem e uma mulher estão dispostos para um relacionamento de intimidade é diferente.
E nós vamos perceber que essas coisas são geradas não necessariamente pela intimidade do casal, por mais que essa intimidade vai gerar intimidade, carinho, consideração, amizade, cumplicidade, a partir do ato sexual, os dois irão se tornar uma só carne, é uma cumplicidade. Mas as maneiras e os modos que cada um estão dispostos para um relacionamento de intimidade são diferentes daquilo que o mundo fala. O mundo diz que os homens e as mulheres estão dispostos a um relacionamento íntimo através daquilo que eles veem fisicamente. Por isso a cultura do corpo, hoje em dia, é tão forte. E de uma certa forma, mais o homem do que a mulher, mas os dois são ativados por aquilo que eles veem. Isso é natural no homem. Aconteceu na queda, quando Eva viu que a árvore era boa, ela viu, era bonita, era vistosa. Os homens e as mulheres são despertados também para o amor, para a intimidade, através daquilo que eles veem, mais os homens do que as mulheres. Mas é interessante que não é isso, não são essas coisas, não é a visão que vai gerar um desejo por uma intimidade prolongada no casamento. O que vai gerar o desejo por um relacionamento íntimo prolongado no casamento, diferente do que o mundo prega, não é o físico, não é o estético, por mais que chame a atenção. Mas uma mulher está disposta a um relacionamento íntimo prolongado, ou seja, no casamento, quando ela é bem tratada, quando ela é respeitada por seu marido, num contexto em que ele é verdadeiramente seu protetor e cuidador, carinhoso em todas as horas, que a trate com dignidade. E nós vamos ver isso lá em 1 Pedro capítulo 3:7, quando o apóstolo diz assim: maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento e tanto com consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, tratai-a com dignidade. Quando uma mulher é tratada com dignidade, quando uma mulher é cuidada, quando uma mulher é respeitada, ela vai sentir amor pelo seu esposo. E esse amor também vai se manifestar através da intimidade. É por isso que muitas vezes as pessoas olham para o mundo e não entendem. Mulheres bonitas que se separam. Principalmente no meio das celebridades. Homens belos que casam com mulheres belas e não dá certo. Por quê? Porque eles são atraídos pura e simplesmente pela estética, pela beleza. E aí olham para os seus cônjuges e percebem que são pessoas miseráveis, pobres de espírito, pessoas que não têm nada a oferecer. E aí o casamento começa a ruir. Uma mulher não terá desejo por um homem que a trate mal, que não a respeite, que não a ame. Um marido que trata a sua esposa dessa forma, ele terá sempre os encantos de sua esposa, mesmo que ela não esteja muito disposta para o ato conjugal. Uma mulher, por exemplo, que é submissa, que sempre quer agradar ao seu esposo, numa relação em que ele é prioridade em sua vida e não os filhos. Que trate-o como homem, não como um menino. Que diga com as suas ações que lhe é dependente, que o admira, que permite que ele conduza a sua vida, ou seja, que ele seja o seu líder. Mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos.
Mulheres assim sempre terão, por parte dos seus maridos, desejo por elas. É lógico que, e aí a gente precisa falar sobre isso, tá? Tanto o homem quanto a mulher devem se fazer desejados um pelo outro na área, vamos dizer assim, física, embelezando-se, perfumando-se, arrumando-se um para o outro. Isso faz parte do amor romântico. Isso não é essencial, é importante, mas faz parte da relação amorosa. Abram aí Cantares. Nós vamos ver isso. Cantares, capítulo 1, verso de 12 a 14. Olha o que ele diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Cantares, capítulo 3, verso 6. O que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumando de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos no mercador? Cantares, capítulo 4, versos de 1 a 5. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras, que descem antes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas, recém-tosquiadas, que sobem no lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broqueios soldados valorosos, teus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Percebam, queridos, que o aspecto físico, a preparação para o amor, o cônjuge se tornar agradável ao outro, se embelezando, se perfumando, isso é importante numa relação conjugal. Tá? E a falta dessas coisas, apesar de não serem essenciais, mas importantes, podem causar um afastamento momentâneo entre o casal, prejudicando essa área de relacionamento entre um e outro. Nosso objetivo não é falar sobre isso aqui, não é? Mas é importante lembrar isso, tanto para o homem quanto para a mulher, porque às vezes a lida do casamento, o dia a dia, nos faz esquecer isso. Esquecer dessa sensibilidade para com o cônjuge e não se preparar para um momento tão agradável e que deve ser constante na vida do casal, tanto o homem quanto a mulher. Olha o que ele diz: seja bendito o teu manancial. E aqui o manancial é uma fonte borbulhante de água. A expressão bendito, que representa uma oração, denota o estado de ter o poder de produzir bem-estar. Ou seja, a esposa produz isso. E como isso é definido? Esse bem-estar é definido no verso 19. Quando ele diz assim: costa de amores e gazela graciosa, sacia dos teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias. O desejo aqui da palavra de Deus é que o homem se satisfaça sexualmente com a sua esposa, porque o contrário disso é lascívia, é pecado. O que o texto vai nos dizer é que a esposa, por outro lado, deve ser fonte de satisfação para o seu esposo. Verso 15 e verso 18: bebe a água da tua própria cisterna, seja bendito o teu manancial. Ele, o homem, deve ver na sua esposa a realização dos seus sonhos em uma mulher. Esse é o propósito. Não é à toa que isso aconteceu na criação. Abram Gênesis capítulo 2, os versos 21 a 23. E é isso
que o relacionamento conjugal deve proporcionar. O homem deve olhar para sua mulher e ver nela a realização dos seus sonhos. A mulher deve olhar para o seu esposo e ver nele a realização dos seus sonhos, daquilo que você quer para si, segundo a palavra de Deus, como homem e como mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E certa vez um pregador disse que aqui ele deve ter sonhado com a sua esposa. É lógico que o texto não diz isso, ele disse isso só como uma arte retórica. Mas se o homem tivesse sonhado, ou tivesse imaginado a partir daquilo que ele viu na natureza, com relação à sua auxiliadora, ele tomou um susto quando viu que aquilo que o Senhor Deus proporcionou representava muito mais do que o que ele pensava. E é essa expressão que demonstra isso. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou na mulher e a trouxe. E disse o homem, aqui ele está surpreso, porque ela superou as expectativas, ou aquilo que ele poderia pensar a respeito de uma companheira. Esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O homem deve olhar para sua esposa e ver nela a realização dos seus sonhos em uma mulher. E a esposa deve fazer a mesma coisa com relação ao seu marido. Olha que Provérbios capítulo 31, verso 11 e 12 vai nos dizer nessa perspectiva. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Queridos, nós precisamos perceber que a satisfação da intimidade do casal está diretamente relacionada a outras áreas dos relacionamentos entre eles. E não somente por aquilo que você vê, ou por aquilo que a sua vista se acomoda e acha que é belo. Por mais que esse possa ser, assim, o primeiro, vamos dizer assim, olhando de uma maneira geral, parece que é o primeiro impulso, mas não é. Não é. A personalidade, o caráter, o prazer que se tem de estar com alguém, a amizade, o respeito, a admiração, são essas coisas que vão despertar em nós, na realidade, o desejo por um cônjuge. E aí nós vamos poder dizer que a intimidade do casal está diretamente relacionada a outras áreas e são completamente dependentes delas. Porque o prazer na relação conjugal vai ser forjado pelo relacionamento de companheirismo, respeito, sacrifício, abnegação e entrega do outro. São essas coisas que vão deixar acesas as chamas do amor conjugal. Essa expressão que ele usa aqui, seja bendito o teu manancial, é somente usada para pessoas que estão particularmente com um sentimento profundo de gratidão a Deus. E não pode ser diferente, porque o próprio livro de Provérbios vai dizer, no capítulo 18, verso 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a boa vontade de Deus. Sentimento de profunda gratidão pela sua esposa. Você sente isso pela sua mulher? Por mais defeito que ela tenha, você sente isso pelo seu marido, por mais defeitos que ele tenha.
Às vezes a gente brincando em casa, eu e Simone com os filhos, fala um defeito da sua mãe, eu não lembro. Até muitos, eu tenho também, acho que tem muito mais do que ela. Eu não lembro. Se eu parar e fizer força, eu vou lembrar. Não porque ela não tenha. Mas eu não estou preocupado com os defeitos dela. Eu olho as virtudes. E as virtudes que ela tem sobressaem muito aos seus defeitos. E eu estou dizendo isso porque não é particular para mim, não. Isso é uma realidade de todo o casal. As virtudes das nossas esposas, dos nossos cônjuges, devem sobressair aos nossos olhos, mesmo que sejam menores do que os seus defeitos, de tal forma que nós tenhamos que fazer força a lembrar daquilo que elas são ruins. Por quê? Quando nós achamos uma esposa, nós precisamos entender que alcançamos a boa vontade do Senhor. E essa bênção aqui, seja bendito teu manancial, é proferida se referindo exclusivamente à satisfação sexual. O prazer que se tem um relacionamento entre um homem e uma mulher. E o prazer que se tem numa relação sexual não é isso que o mundo diz. É um prazer em si, da atividade. Mas é o prazer de ter. É o prazer de possuí-la. É o prazer de amá-la. É o prazer de estar com a pessoa que você ama. A pessoa que é cara a você. E que não só naquela situação, mas em toda e qualquer outra situação, você sente prazer de estar com ela. O paralelo desse verso é: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, primeiramente, vou começar de trás para frente, falar sobre mocidade, depois de falar da alegria, que é consequência dessa bênção. Tá? Se é mulher da mocidade, o que a Escritura está nos dizendo implicitamente? Que casar jovem é a melhor coisa que se tem a fazer. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe reconciliador. Então a Escritura está dizendo que o casamento é muito bom. Por isso que Adão viu. Essa é afinal o osso dos meus ossos. Opa! O relacionamento entre um homem e uma mulher é muito bom. Por mais que a queda possa não permitir ao homem, de uma maneira geral, ver potencialmente, ou todas as potencialidades do relacionamento conjugal, não existe coisa melhor para o homem do que estar, homem ser humano, estar casado. E casar cedo. É lógico, quando se está preparado. A Escritura vai mostrar isso de forma implícita, e até mesmo de forma explícita, mas aqui de forma implícita, que a melhor coisa que se tem a fazer é casar-se jovem, porque essa expressão aqui vai apontar para uma idade tenra, e aí ele está antevendo, de certa forma, que o filho está casado. Nós precisamos aprender com a Escritura que nós jovens vamos aproveitar e gozar a nossa juventude da melhor forma possível quando estamos casados. Eu já vi muita gente dizer assim: não, vou aproveitar a vida e depois vou me casar. Tem gente que diz isso com relação ao Evangelho, mas a pessoa que diz isso, ela não entende que aproveitar a vida em todas as suas esferas, incluindo a esfera sexual, porque é uma esfera que só pode ser vivida no casamento. Tá? Aproveitar a vida significa casar jovem, ter o vigor e a força para construir uma família, crescer junto com a mulher amada,
valorizando cada vitória, cada conquista, seja na área financeira, seja intelectual, qualquer outra área, construindo conjuntamente com esforço, amor e dedicação de ambos, marido e mulher, caminhando juntos para a Nova Jerusalém, cantando aqueles cânticos de subida, como o peregrino que caminhava para a cidade celestial, conduzindo seus filhos ao Senhor. Esse é o melhor estado do homem. Não existe estado melhor do que o estado civil de casado. O mundo vai dizer outra coisa. Lógico que o mundo vai dizer outra coisa. Por quê? Porque o pensamento do mundo não representa a Escritura. A ideologia do mundo é a ideologia de Satanás, que é chamado de príncipe deste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo vai dizer outra coisa e não isso. O casamento é preferível à relação do solteiro. É no casamento em que eu vou desenvolver todas as áreas da minha vida, inclusive a área sexual. Eu vou ter filhos, eu vou gerar filhos. Ontem eu estava vendo na televisão uma coisa absurda. Me dá nojo disso. Vacina contra HPV em adolescente. Não, prevenção. Prevenção por quê? Não sei se eles estão querendo jogar essas vacinas que compraram demais fora e estão com essa história. Mas essa história não é só por isso, não. Por que eles estão vacinando adolescentes? Porque essa doença, com raras exceções, não sou médico, mas com raras exceções, é uma doença sexualmente transmissível. Qual a necessidade que eu tenho de vacinar minha filha e o meu filho com essa vacina? Se eles vão se guardar virgens para o casamento? Ou que eles não terão esse hábito na vida deles, ou seja, que hábito antes do casamento? Com relacionamento sexual? O mundo é nojento. E o nosso país está pior, mais nojento ainda, com esse tipo de pensamento. E nós, como igreja, precisamos lutar contra isso. E como é que nós lutamos contra isso? Pregando a palavra de Deus e vivendo isso dentro das nossas casas. Você pode nem falar do Evangelho, mas se você viver isso, já será uma grande contribuição ao mundo. Ele vai dizer que o homem tem que se alegrar com a mulher da sua mocidade, ou seja, consequência do estado abençoado da esposa, leva o filho a encontrar, leva o homem a encontrar nela o que? Alegria. E esse vocábulo aqui denota uma alegria efusiva, aquela demonstrada por Adão quando foi trazido Eva. Esta é afinal uma expressão de surpresa, de alegria efusiva, de alguém que está fora de si. Como aquela que Adão teve no dia do seu casamento, como aquela que todos nós, todo homem tem essa mesma alegria nesse dia, viu, Felipe? Você vai sentir isso. Aqueles que vão se casar também. É um momento mágico. É o momento de você olhar para a sua esposa e é como se você estivesse dizendo: essa é a final osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a senhora fulano de tal, porque foi tomada do homem. Bruce Waltke, comentando esse texto, ele vai explicar que o caráter unilateral da admoestação, aqui ele está falando para o filho, tem um motivo pedagógico, que é: um homem pode encontrar com sua esposa satisfação que nenhuma outra mulher pode dar. E eu creio que essa extensão de prazer que aponta para a intimidade do casal está relacionada com o próprio matrimônio, com a união do casamento em si e o que essa união representa no seu todo, a união entre um homem e uma mulher, que vai desembocar na intimidade do casal.
Eu gostaria de encerrar por aqui, a dar 11 horas, com um comentário de Tom e Gessen, 2 comentaristas do Velho Testamento. Eles comentam da seguinte forma: que apesar da esposa ser representada como mediadora do prazer sexual, o ensino de Provérbios apresenta um conceito muito elevado do casamento. É isso que nós estamos vendo aqui, queridos. O casamento está sendo cantado, exaltado, evocado, porque é nessa situação em que o homem e uma mulher exploram todas as suas potencialidades, têm toda a liberdade para viver nessa relação de forma completa, sem máscaras, sem cobertas, ao ponto de estarem nus e não se envergonharem. E esse é o propósito de Deus com a sua criação, o propósito estabelecido inicialmente no casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe, essa mulher, tornando os dois uma só carne, um e outro. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não existe impedimento, não existe qualquer tipo de restrição ou barreira que possa existir, que possa haver entre um homem e uma mulher no casamento. Eles levam a intimidade ao mais extremo grau de intimidade. A relação entre corpos, a relação física, que fazem com que os dois se tornem uma só carne. Isso é tão interessante porque o apóstolo Paulo vai pegar essa realidade e vai dizer, ali no capítulo 5, depois de falar sobre como deve ser o relacionamento entre homem e mulher, ele termina assim: por isso deixou homem pai e mãe assistindo uma mulher, tornando os dois uma só carne. O último estágio ali é o relacionamento íntimo. É nesse relacionamento íntimo que eles fecham com chave de ouro o relacionamento entre um homem e uma mulher, ao ponto de eles não serem mais fulano e cicrano, mas agora uma família só. E essa união ela é tão forte, como diz lá na linguagem pactual, unir, a ideia de unir é colar, ela é tão forte, e ela é tão densa, tá? Que o homem se perde em sua esposa se perde nele, sem perder a individualidade. Ele continua sendo fulano, ela continua sendo cicrana, mas eles são tão íntimos que às vezes são confundidos, ou se confundem um com o outro. E Paulo vai dizer, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha que beleza. A união entre um homem e uma mulher, amalgamada pelo relacionamento íntimo, demonstra a união mística de Cristo com a sua igreja. Isso não poderia ser, não pode ser tratado de forma vil, nem por si só é algo vil, porque representa o relacionamento de Cristo com o seu povo. Então é algo sublime, é algo excelente, aponta o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Esse relacionamento é tão íntimo, é tão profundo, que começamos a parecer com Ele. E é isso que Deus está fazendo na vida do seu povo. Como Romano, gente, nós
estamos sendo transformados em imagem de Cristo. Então nós não podemos tratar a sexualidade, a intimidade do casal de outra forma, que não de forma santa, tendo toda a liberdade do Senhor de gozar isso no casamento. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e queremos te pedir ao Senhor Deus que o Senhor esteja cada dia mais e mais, Senhor Deus, não só está trabalhando nessa área das nossas vidas, ó Pai, mas também, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, como um todo na vida do teu povo, Pai. A tua palavra diz ali no Velho Testamento, nessa imagem de Deus, e quando nós cumprimos, ó Pai, os mandamentos do Senhor, andamos conforme a sua vontade, Senhor Deus, nós iremos gozar melhor dessa terra. Nós iremos gozar melhor desse mundo e com certeza muito bom. Senhor, te agradecemos, meu Pai, porque diante da sabedoria divina, o Senhor providenciou a relação conjugal para que nós, homens e mulheres, pudéssemos crescer e desenvolver, Pai, a nossa humanidade em Cristo Jesus, o relacionamento familiar, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Nós sabemos a dificuldade que é, Senhor, do relacionamento conjugal, Pai, porque são dois pecadores que estão se unindo. Mas todos esses dois pecadores são redimidos pelo sangue de Cristo. A tua misericórdia, Senhor Deus, extravasa copiosamente sobre a vida dos teus servos. E não há dificuldade, por pior que seja, Senhor Deus. Não há, Senhor Deus, tribulação, por pior que seja. Não há, Senhor, confusão, às vezes, aos nossos próprios olhos, de perceber que não conseguimos mais avançar, que não conseguimos mais continuar naquele relacionamento, que a melhor forma é se distanciar um do outro, separarem, Pai. Mesmo nessa situação, quando nós não vemos, ó Pai, esse resultado, a palavra de Deus nos diz que a única forma, a bênção de Deus está sobre nós, é quando estamos juntos, aquilo que Deus te ofereceu, é meio às dificuldades, como as promessas do casamento. Senhor, que possamos vislumbrar isso, Senhor Deus. Vislumbrar até mesmo nesse momento o glorioso estado de se estar casado com a mulher da sua mocidade, com aquela a qual o Senhor escolheu através da sua escolha. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E que possamos, nos nossos relacionamentos com as nossas esposas, com os nossos maridos, demonstrar esse prazer e esse deleite, o que é extravasado, transborda o relacionamento e a intimidade entre o homem e a mulher. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.